E agora para vocês propor uma discussão, sinceramente, que é urgente. O Brasil bateu recorde, mas dessa vez não daqueles recordes que a gente se orgulha, bate no peito, mas foi de arrecadação de impostos. É isso aí. Mano Ferreira sempre precisa aqui com os detalhes. Quanto exatamente o governo arrecadou só no ano passado? 2,7 trilhões. 2,7 trilhões de reais só no ano passado, em valores atualizados pela inflação, que fique claro, né? Aumento de 9,6% em comparação a 23%. Quase 10% de aumento na arrecadação em relação ao ano anterior. Isso é muito. Isso é o recorde histórico de aumento da arrecadação de um ano para o outro, se excetuarmos aqueles anos de pandemia, porque no ano da pandemia o governo abriu mão de vários impostos, então a arrecadação caiu muito, no outro ano subiu mais do que isso. Mas se excetuar essa anomalia da pandemia, é o recorde de aumento de arrecadação do governo brasileiro. Aí a gente pensa, se arrecadou tanto, como é que ficaram as contas? Fecharam as contas, então? E o déficit prossegue. Exatamente. O déficit segue. Arrecadamos como nunca e gastamos de forma irresponsável, como sempre. Então, mesmo com a arrecadação recorde, o governo brasileiro não foi capaz de fechar as suas próprias contas com um déficit que tem manobras contábeis, segundo um dos maiores especialistas em contas públicas do Brasil, o economista Marcos Mendes, funcionário de carreira do Senado Federal, cujo trabalho técnico é de analisar o orçamento do Brasil. Ele alerta que a forma como o governo federal está apresentando as contas públicas mascara um déficit muito maior do que o que o governo vem divulgando. O governo vem divulgando um déficit de torno de 0,1%. Eu vou pegar os dados aqui exatos para falar com precisão. Nas contas de Marcos Mendes, no lugar de 0,1% de déficit, o déficit real das contas do governo é 0,9%. Eu sei que pode chegar em até 2,1% se a gente não considerar a arrecadação que é irrepetível, ou seja, aquela raspa de tacho que é feita que não tem como ser repetida no ano seguinte, por exemplo, em estatais com dividendos. Você raspou todo batendo recorde de arrecadação de impostos. O número, novamente, Mano Ferreira? 2,7 trilhão. 2,7 trilhão. Muito mais do que em 2023, por exemplo. Arrecadando muito. A arrecadação não é um problema, gastando demais da conta e, pelo visto, gastando mal. A gente pode... Agora, isso tudo num contexto onde hoje, agora sim, sob nova direção, não é mais o Banco Central malvadão bolsonarista do Roberto Campos Neto, o Banco Central divulgará a nova taxa básica de juros do Brasil. Será a primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. As expectativas do mercado, pessoal, é que a Selic chegue a 13,25% ao ano e que seria o maior patamar desde 2006. Desde 2006. Eu quero trazer mais um convidado para nós, que é o Vai Torinho, Pablo Spaier. Está aqui com a gente, firme e forte, para tentar desenrolar um enrolado. Vou passando a palavra para o PP aqui também para comentar e já fazer a primeira pergunta. Não, primeiro que é o seguinte... Olá, Marinho, tudo bem? Bom te ver, mestre. Obrigado pela presença, como sempre. Grande Torinho. Obrigado por me ter aqui também. Vamos com Vai, o Pepe, beleza? Mano, Ana, um abraço para todo mundo. E os ouvintes da Jovem Pan também. Boa. Pepe. Não, eu tô alarmado aqui que o Mano ficou triste com a arrecadação recorde do Brasil. País rico, arrecada muito, mano. O Brasil tem a 10ª economia do mundo. É normal o país rico arrecadar muito. 2,7 trilhões do PIB é para comemorar. Eu digo mais ainda, eu acho, Torinho, que é possível de ter políticas econômicas direcionadas para aumentar a arrecadação ainda mais, diminuindo o tributo. Se eu fizer
uma política industrial que cria mais indústrias, cria mais empresas, né, e faz com que as indústrias produzem mais, eu consigo reduzir o tributo e aumentar a arrecadação. É tipo que a Dilma tentou. De uma forma simples e direta. Né? E outro ponto também que eu queria colocar, Turinho, caminhando a pergunta para você, porque você é estrela desse programa, né? Eu não vou tomar o seu tempo, não. A questão é a seguinte, toda a proporção, né, que faz da questão do endividamento de um país é relacionado com o PIB. Né? O déficit em relação ao PIB está 2%, está 10%, está 20%. Okay. Aí eu pergunto para você, não seria melhor, além de você buscar reduzir o custo do Estado, aumentar o PIB também? Porque se aumentar o PIB, diminui a proporção. É a consequência lógica. Não, sem dúvida nenhuma, né? Um país expandindo, a economia se expandindo, é o melhor dos mundos, né? Vale lembrar que a gente tem aquela curva de Laffer, lembra? Existe um ponto, se você vai aumentando, hoje a carga tributária do Brasil é muito forte. O que a gente tem visto o Trump falar lá nos Estados Unidos é que ele quer diminuir a carga tributária por lá. Ele está fazendo várias medidas para cobrar menos imposto e atrair mais capital para os Estados Unidos e assim arrecadar mais. Né? Existe aquela curva de Laffer onde existe um limite, onde você pode aumentar o imposto que você começa a arrecadar menos. Imagina, se o governo cobrar 100% de imposto, ninguém vai produzir nada, porque você não vai pagar tudo para o governo, então você não produz nada. E se ele cobrar zero, o governo também não vai arrecadar nada, porque não cobra nada. Então existe um ponto ideal, onde seria o local onde o governo arrecadaria mais e também incentivaria a população a investir, a empreender, a produzir mais, e aí seria uma relação ganha-ganha. Torinho, você só chegou onde chegou porque você consegue traduzir indicadores econômicos, análises de tendências da forma bem acessível para todo mundo entender e saber onde está pisando e o que está vindo por aí. E já nesse espírito que eu vou te provocar aqui, no sentido de você desenhar para nós aqui o que esse aumento maior desde 2006 na taxa Selic vai impactar no bolso e na perspectiva econômica do brasileiro comum. Por favor. Hoje o que a gente está vendo, a inflação acelerou bastante, né? A inflação ficou acima do teto da meta no ano passado, 4,83%. A meta da inflação no Brasil é 3%, você tem uma banda de tolerância que é 1,5%, 4,5%, ficou 4,83%. Até o Galípolo teve que escrever aquela carta para explicar por que a inflação rompeu a meta. O que a gente tem visto é um dólar que está forte, né? A gente tem visto o governo Trump está vindo com medidas que provavelmente vão ser inflacionárias nos Estados Unidos e podem acabar exportando inflação para o mundo. Então é um momento delicado. O que a expectativa do mercado é que, como você falou, o Banco Central, que hoje tem a primeira reunião com o novo presidente Galípolo, e também são dos 9 membros que decidem os juros no Brasil, 7 foram escolhidos pelo presidente Lula. Então, é uma nova composição do Banco Central. E a expectativa é que suba os juros 1% nessa reunião e 1% na reunião de março, levando os juros para o maior patamar dos últimos, 20 anos. Realmente, né? Está muito forte. Mas por quê? Porque a inflação acelerou. A inflação está forte e está acelerando ainda mais. Então, a expectativa é que essa alta de juros controle um pouco a inflação. Nos últimos dias, a gente viu o dólar caindo, né? Graças a Deus, na última semana, nos últimos 7 dias úteis. Isso arrefece um pouco a inflação, né? Mas tem um efeito de defasagem e demora um pouco para fazer efeito. O que a gente também está sabendo é que a Petrobras comunicou ao presidente Lula que tem que fazer um certo reajuste no combustível e isso vai pressionar a inflação. Então, o que a gente tem visto é uma briga de forças inflacionárias, positivas e negativas no momento, né? Onde a inflação está alta, e um Banco Central que está mandando um recado positivo para o mercado financeiro, um mercado positivo para os investidores fora do Brasil, de que vai trabalhar de maneira técnica para controlar a inflação. Então, a expectativa é positiva e esperamos todos que essa alta de juros que o Banco Central vai promover hoje, né, às 6h30 da tarde, ela tranquilize o mercado e arrefeça a inflação. Meus amigos, e no momento, né, nesse contexto todo, Mano e Aninha, principalmente, que a arrecadação pode estar atingindo esses níveis históricos, a Selic também ao mesmo tempo, mas o número de compras internacionais, e o brasileiro é um mercado de mais de 220 milhões de pessoas, tem essa tendência consumista,
recuou 11% em 2024, apesar da arrecadação de impostos ter aumentado 40%, né, Mano Feira? A famosa taxa das blusinhas que veio em agosto do ano passado em 20%, o aumento do ICMS, o Imposto de Circulação de bens e serviços. Mercadorias e serviços. Exatamente. Não me deixe só, mercadorias e serviços, o ICMS também subiu. E um vestido que custava $100, só com essa nova alíquota está custando 150 agora. Que é o que eu sempre digo, pagar mais caro pela mesma coisa nunca deixou ninguém rico. Opa, repare bem. Então, o brasileiro está pagando mais caro pela mesma coisa, pelo mesmo vestidinho importado e não está ficando mais rico com isso, está pagando mais imposto, né? Então, infelizmente, a gente acaba vendo isso ocorrer e o humor do brasileiro fica, evidentemente, prejudicado. Todo mundo fica revoltado quando olha o governo arrecadando cada vez mais, colocando a conta para a gente pagar e não segurando os próprios gastos. E aí eu queria perguntar para o Tourinho o seguinte: quando o governo aumenta os seus gastos no ritmo maior do que o próprio crescimento da economia, que é o que o PP defende, qual é o efeito disso sobre a inflação, Tourinho? Não defendo isso, não. É inflacionário, né? Inflacionário. Mas eu queria pontuar uma coisa sobre a arrecadação também. Né? Inflação aumenta a arrecadação. Isso. Imagine que o país, né, produziu a mesma quantidade de bens, a mesma quantidade de produtos, só que os preços subiram 10% de tudo. A inflação aumenta 10%, a arrecadação aumenta 10%. O imposto aumenta junto com a inflação. Então, a inflação também aumenta a arrecadação. Então, metade desse aumento de 10%, 4,83%, por assim dizer, vem da inflação. Tá? Então, sim, como você estava dizendo, né, além da gente ter essa pressão inflacionária que aumenta a arrecadação, a gente tem aí, lembrar para todo mundo o que é o PIB, né? O PIB é o consumo das famílias, mais o investimento dos empreendedores, das indústrias, mais os gastos do governo, mais o saldo da balança comercial, exportação menos importação. Hoje, né, o forte do PIB, o que mais cresceu no PIB foram os gastos do governo. E sim, eles são inflacionários. Né? É óbvio que tudo é necessário um equilíbrio. Né? Até existem políticas que defendem a expansão dos gastos públicos, né? Mas existem momentos que a gente tem que conter quando a inflação está muito forte. A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar num assunto que chama dominância fiscal. O Brasil não está em dominância fiscal no momento. O que é dominância fiscal? É quando a inflação fica tão descontrolada que você subir os juros não faz mais efeito. Tanto faz os juros que está e a inflação continua comendo solta. Ainda a gente não está nesse momento, mas eu já li estudos de que as pessoas já estão se preocupando com a dominância fiscal. Esse foi o Vai, Tourinho. Obrigado demais aqui pela presença. Eu sei que o PP foi citado, já vou contigo, a gente vai continuar. Pena que a gente se desencontrou em Washington, mestre, mas bom te ver, tirou onda lá. Que pena, mas foi muito bom lá, foi muito legal, só que estava muito frio, né, Marinho? Frio cruel, aquele frio que você não consegue digitar, frio com a mão já começa a ficar devagar o dedo. Sei que você sofreu com isso. Eu mexia com o nariz para não tirar a mão da luva. Eu tô vendo a cena. Vou deixar meu arroba aqui, quem quiser me seguir, Marinho, quem quiser me seguir. É isso aí, claro. Na minha rede. Arroba Pablo Spyer. Spyer, S-P-Y-E-R. É isso aí, S-P-Y-E-R. Arroba Pablo S-P-Y-E-R. Pablo Spyer, o inconfundível, o incomparável, o insubstituível Vai, Tourinho. O Tourinho de Ouro. Obrigado demais pela presença aqui. Obrigado, mestre. Olha ali. Acho que foi com chifres aí. Foi com seus chifres aí que você começou a digitar lá naquele frio dos infernos lá, tá ok? Obrigado, querido. Exatamente. Mas foi... Acabou cortando. Mas Pablo já é de casa, já, pessoal. 10 horas e 40 minutos, olha só. A gente trouxe aqui um contorno muito importante para a gente considerar que o problema com as consequências é que elas sempre vêm depois. Os brasileiros, pessoal, compraram menos nos sites internacionais, Shein, AliExpress, em 2024, mas, em compensação, a arrecadação do governo subiu, conforme mencionamos aqui, 40%, com o novo imposto batendo recorde. Vamos só lembrar aqui para todo mundo se situar na cronologia do tempo, né? Nessa fúria, nessa tara arrecadatória dos últimos anos, que em agosto do ano passado, o governo foi lá, depois de muito disse-me-disse, acabou aumentando para 20% o imposto sobre encomendas internacionais de até $50. A famosa taxa da blusinha que entrou aí na boca do povo. E o ICMS, imposto estadual, certo?
Também o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrados pelos estados vai subir de 17% para 20% em abril. Então, basicamente é isso. Vai comprar um vestido, $100. A alíquota é de 44,5 e ia ser 144,50, vai subir para $150 agora. Pode parecer pequeno, mas no longo prazo isso vai criando uma oneração difícil para os consumidores. Aninha? Não, Marinho, sabe o que é mais impressionante dessa taxa das blusinhas? Porque ela incide sobre o valor do frete. Opa! Que você paga. E eu acho isso tão surreal e descabido, porque você está pagando mais também sobre o frete para esse produto vir ao Brasil. Então, assim, na hora que você coloca ali na ponta do lápis, no fim do dia, a diferença acaba ficando muito alta. E se você prestar atenção, você vai ver que o mercado varejista brasileiro teve um aumento na sua lucratividade, porque as pessoas deixaram de comprar nesses sites internacionais e acabaram voltando a comprar das varejistas brasileiras. Isso é até positivo, se você considerar, mas você acaba, de alguma forma, traçando o caminho da escolha do consumidor com base no imposto que você coloca sobre aquela mercadoria. E aí tem que perguntar positivo para quem, né? PP, repare bem, vamos só aqui com o meu PP, com o meu pupilo PP. Vai que é sua. Tem um ponto que se esquece da discussão, que é o ponto, eu acho, principal, né, que, na minha opinião, tem a ver com a queda das compras internacionais, é a valorização do dólar frente ao real. Né? O dólar valorizou 27% em relação ao real. Então, na minha opinião, se não tivesse a taxa da blusinha, né, zerado, né, o custo da blusinha ou do produto que você comprava internacionalmente, mano, ia subir quase 30% naturalmente. Então, as pessoas deixariam de comprar da forma que compravam também. E o segundo aspecto que eu queria colocar aqui é o seguinte, né, a gente critica muito, né, o governo federal por ter feito essa taxa da blusinha, mas todos os governadores dos estados, independente da ideologia, aumentaram o ICMS sobre as compras internacionais. Verdade. Então, o pessoal gosta de fazer politicagem, gosta de ser politiqueiro, mas a verdade é que todo mundo, seja governador liberal, seja governador de direita, conservador, seja governador de esquerda, ou seja um governo, né, do presidente Lula, todos buscam arrecadação quando lhe convém, não é? E aumentou a todos. E aumentou o valor do dólar, aumentou o tributo, a arrecadação sobe também, claro. Para te provocar e você já arrematando aqui a discussão, mano, claro que na medida que o governo vai arrecadando números recordes, o bolso do brasileiro, que vai vendo um novo imposto, uma nova tarifa, uma nova cobrança a cada esquina, a cada novo pedágio, nessa linha consumidora deles, vai ficando com o bolso mais vazio. Exato. Aí eu quero te ouvir, mas o apelo dos varejistas nacionais, se a gente se apresenta como pessoas interessadas com interesse nacional, progresso nacional, como é que você equaciona isso? Esse é o ponto essencial, Marinho, que é um ponto conceitual. Como é que um país progride? Como é que um país prospera? É aumentando a sua produtividade. O que isso significa? É a nossa capacidade de fazer mais com menos recursos. Isso é o mais importante. Essa outra lógica parte de um pressuposto de que você simplesmente aumentar o valor total de dinheiro em circulação, sem aumentar a capacidade de produzir com esse dinheiro, seria um enriquecimento. Mas, na verdade, o brasileiro sabe muito bem que aumentar o valor total do dinheiro circulando, sem aumentar a riqueza e os bens e serviços que você tem circulando, na verdade, significa inflação, ou seja, você aumenta o custo de vida. Ninguém enriquece pagando mais pela mesma coisa. Para a gente progredir como país, seja o setor varejista, seja qualquer outro setor, o que a gente precisa não é dessa proteção que obriga o brasileiro a pagar mais caro pela mesma coisa e assim ninguém enriquece. É aumentar a produtividade, é conseguir fazer mais com menos. E esse protecionismo só nos distancia desse rumo, de saber fazer mais com menos. Mas o protecionismo